Fala pessoal, tudo bem? Thiago Rufino, começando mais um episódio do Invicta Cast, o podcast de marketing digital para negócio. E hoje estou mais uma vez com um amigo, um grande amigo, já trabalhei junto numa oportunidade no passado e vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Estou recebendo Ivan Marcos. O cara trabalha com um dos tubarões lá do Shark Tank, trabalha com o João Apolinário. Ivan, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui nos estúdios do Invicta Cast. Queria que você se apresentasse para a nossa audiência e falasse um pouquinho de você. Vamos lá, então obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui com você. É inusitado, né? Como eu te falei ali, né? A gente, alguns anos atrás, estávamos juntos, né? Tocando um projeto lá no qual eu liderava e você ajudou bastante lá, principalmente na parte comercial. A gente vai falar um pouquinho aqui. E hoje sendo entrevistado por você, né? Com a sua própria empresa, com seus canais, com o seu desenvolvimento. Muito feliz em saber, né, que talvez um pouco do que nós conseguimos aprender juntos lá, certamente você deve estar usando hoje aqui e deu os passos, né, e isso te levou para um outro nível aí na sua carreira, né? Então espero ter contribuído, inclusive, mas você contribuiu, certamente contribuiu lá também, porque eu aprendo com vocês também, né? A gente acha que a gente olha para a liderança e fala, não, estou sempre aprendendo com o líder, mas o líder também olha e pega um pouquinho de melhor de cada um ali e aprende bastante também. Eu sou esse termo, né, COO, né? Eu sou o head de operações de uma holding de franquias, assim, parecido com o que tínhamos lá no Grupo Multi. Legal, bacana. Juntos. Essa holding tem lá no seu ecossistema 6 marcas. Algumas estão lá diretamente dentro do nosso guarda-chuva e algumas o João Apolinário, né, que é o fundador da Polishop, do Shark Tank, principalmente pelo Shark, ele foi conhecendo empreendedores lá. Até então ele nunca tinha investido em franchise, né, por mais de 30 anos como empresário, não tinha investido no franchise, mas acho que lá no Shark ele olhava para um lado, via o Semenzato, né, que é da SMZTO. Na verdade, desde o começo ele via franqueadores, né? Ele via o Shiba, ele via o Caíto. Caíto de um lado, né? Semenzato aí do veio outro. O Semenzato, né? Que é o rei das franquias. Sim, aí. E todos lá, né? Praticamente sem exceção, investem em franquia até como franqueados, né? O Tito, Sim, Felipe Tito, todos que passaram lá, ou se não era franqueador, era franqueado de alguma coisa, né? Exato. Então o João acho que olhava, acho que esse negócio de franquia aqui eu preciso olhar com mais carinho. E aí ele fez algumas propostas lá. A Decor Colors foi uma delas, né? A Decor Colors foi a marca com o maior investimento da história do Shark Tank. Mas outras, também de automação residencial, que é o Wise Home, que conecta a casa e deixa casas conectadas. Uma Bowl Lingerie, que chama Sagrado, que é da área de cafeteria. Então ele foi investindo nesses negócios, me convidou para ir lá e estruturar uma holding dentro do grupo que pudesse organizar a gestão dessas redes de franquia. Aqui as que estão mais lá no nosso dia a dia é a Decor Colors, está dentro do escritório da nossa estrutura. A Polishop se tornou franquia depois da feira da BF do ano passado. A Polishop não era franquia. Não, nunca tinha. A Polishop era operações próprias. Todas, mas estavam bastante nos shoppings, né? Shoppings, praticamente todos os shoppings. A gente tem um videozinho, pode passar o videozinho aqui da Polishop enquanto o Ivan fala? Todos os shoppings, praticamente, ela estava presente, própria. E ao tocar essa operação, né, já teve cerca de 300 lojas nos principais shoppings, tocar isso como operação própria é um Deus nos acuda, né? E até então não tinha operado com franquia. E conhecendo o franchising com a Decor Colors, entendeu também. Bem que o projeto da Polishop já estava ali no pré-pandemia, já estava pronto para sair, veio a pandemia, teve que segurar, e aí voltou como franquia agora esse ano. Tem uma rede chegando agora lá que é de seguros, a gente pode falar um pouquinho se der tempo aqui, chama Segmundi. Legal. Também uma história, essa não veio do Shark, mas veio da mentoria, né? O João faz mentoria com empresários. Legal, bacana. E uma das mentoradas, um casal, aliás, né, Antônia e Lucas, mentorados, o João se identificou tanto e vice-versa, e viu que tinha uma oportunidade de negócio ali para franchise,
e trouxe o negócio para dentro, está lá dentro da nossa estrutura como franchising também. Então hoje eu estou aí tocando pratinhos com algumas marcas, mas minha carreira, basicamente, eu nasci no franchising sem saber, né, Rufino? Eu com 14 anos, minha mãe me levou no McDonald's quando eu fiz aniversário. E eu achei que ia ganhar um McLanche feliz ou alguma coisa parecida, né? Achou que ia ganhar um presente e ganhou, né? Só que de grego, né? Na época não era fácil comer no McDonald's, não. Hoje tá para todo lado, mas na minha época eu não conseguia comer no McDonald's com tanta frequência assim. E minha mãe me levou lá, falei, pá, aniversário, tinha sido na semana, vou ganhar, era um sábado. Vou ganhar um lanche, provavelmente, Claro. né? Ganhei sim. Eu saí de lá no dia com uniforme. Saiu já empregado já. Só não, Começa não segunda-feira. Comecei empregado porque ela não tinha levado a carteira de trabalho por algum motivo. Que acho que ela foi lá só perguntar. Aí tinha vaga. E tinha vaga, eu saí com uniforme, cara. Eu acho que eu não comecei, porque eu não tinha carteira e o uniforme não servia em mim. Tá, tinha que fazer um ajustezinho. Eu acho que eu Senão ali mesmo já tinha ficado. Eu acho que eu tinha ficado, cara. Porque sábado lá era um Deus Uma pauleira nos acuda, no Shopping danada. Ibirapuera, tinha 10 caixas. Fila pra caramba, acho que o cara olhou e falou, se desse, se der já começa agora. Aqui. Mas não deu, faz a bainha aí, porque eu acho que eu pesava uns 40 quilos na época, então não cabe nada, justa, segunda-feira, 11 horas, lá estava eu. Numa franquia, era um franqueado, certo. Que era o dono da loja do Ibirapuera. Não sabia o que é franquia. Pra mim, era o seu Oswaldo, né? Eu olhava lá e falei assim, aí é o dono do McDonald's. Da rede toda, né? Você pensava. Que era o dono do McDonald's, né? Era quase o Ronald McDonald's. Né? Era assim, nada, ele era o franqueado do Ibirapuera, que era uma puta loja, vendia pra caramba. Você corta aí o palavrão, tá? Uma baita loja, né? Bombava. Eu sei que é ao vivo, é brincadeira. Mas ele era dono daquela loja, né? Aí depois eu fui pra KFC, Pizza Hut, né? Comecei minha história mais no fast food. Também sem entender muito o que era franquia, mas não, eu tocava operação dia a dia, tocava restaurante, fui atendente, né? Fui subgerente, fui gerente, fui supervisor, aquele negócio do operacional. Sim. E minha escola maior fui entender sobre franchising no France Café, foi uma escola para mim, e depois na Havaianas, que nós tivemos, foi antes de eu ir lá pro Grupo Multi. Legal. Eu formatei o projeto de franquia da Havaianas, e foi do zero, né, porque não tinha uma franquia sequer. Então, eu tive que entrar lá meio que para fazer a formatação, junto com a Xerto, né, que é uma consultoria em franchise, aprendi muito também com eles. Mas quem tinha que operacionalizar o negócio era eu. Tive que tirar a franquia do papel. E fui até 500 franquias. Até 500 eu consegui. Eu acho que eu aprovei uns 450 pontos, que você sabe que eu gosto de... Sim, sim. Meu blog é Sola de Sapato. Né? Então, ontem eu estava aprovando ponto. Eu ficava perguntando, mas você que vem aprovar ponto? Eu falei, não, a gente tem um time lá que aprova ponto, mas tem algumas coisas que eu prefiro não delegar. Senão, né, Ivan, perde o contato, né, cara, com o PDV, né? E a gente precisa ter esse contato, né? Ainda mais você que está no varejo e a franquia, o ponto de venda, ele é fundamental. Ele é determinante para o sucesso e para o fracasso de uma franquia. Então, embora tenha ferramentas aí muito boas, né, de geomarketing e tudo mais, é necessário ainda apontar, né? Claro, hoje nós já vamos, assim, eu levo bem menos tempo, né, para analisar um ponto do que no passado. No passado, lá atrás, quando nem tinha ferramenta de geomarketing. Que contava as pessoas passando. Dias diferentes, inclusive. Né? Segunda, sábado. Exato, pico, não pico. Lembro. Sábado, final de semana, não era um dia, era mais que um dia, tá? Hoje as ferramentas de geomarketing nos aceleram muito. O Street View ajuda pra caramba, bastante, né? Pra você ir ali. Mas assim, o Street View não fala com o vizinho. Você não sabe, né, o que está acontecendo ali naquela região com aquele mercado local, que esse é o grande diferencial. O Street View não mostra exatamente para onde vai o fluxo, que ele mostra até algum sentido de direção. Mas, por exemplo, ontem eu estava lá em Campinas, lá no Cambuí, né, que é um bairro muito bom comercialmente lá. Um dos pontos que ele já tinha me mandado pela foto, geomarketing, Street View, eu reprovaria. Não, você precisa estar lá na outra rua aqui mais para a esquerda, mais para a direita, tal. Aí ontem fui lá, por isso que eu faço questão de ir.
Porque senão você vai dispensando coisas, e eu também, o franqueado, olha e fala, os caras não sabem o que estão falando, né? Não conhece aqui, nunca veio aqui. Claro que o geomarketing te ajuda. Eu até morei no Cambuí, mas eu falei, não, eu vou lá, porque eu estava em Jundiaí, eu falei, eu vou em Campinas, aproveito, não custa, né? Dou uma esticada. Cheguei lá na rua, parei na frente, cruzei os braços, cara, que passava de gente vindo, chegando do trabalho, outro indo para academia, outro indo para um mercado que tinha na rua do lado, tal, não sei o quê. Eu falei, não, esse ponto aqui, a gente olhou alguns, né? Então, olha, esse é o número 1, eu aprovaria, é ótimo. Esse é o número 2, é bom, ainda aprovaria, custo-benefício. Mas se fosse pelo geomarketing, teria reprovado. Olha só que legal, que bacana. Teria reprovado. Então, tem que escutar também quem está lá, né? Escutar o franqueado, o candidato. Nesse caso já é franqueado, né? Que ele não montou a loja ainda. Se ele falar, não, eu gostaria de montar aqui, tá no raio, né? Que nós escolhemos, tá dentro do raio. Descartar sem ver e ponto, né? E um dos meus artigos lá no Sola de Sapato é sobre o peso que tem um ponto de venda, né? Um PDV, no sucesso de um negócio. E de N negócios, né? Nós tínhamos lá em escolas que aceitava estar no segundo andar, no terceiro andar e tal, né? Então, o importante ali era o bairro que ele estava, a rua, o endereço, né? O peso que aquela rua, se era conhecida ou não, fácil das pessoas chegarem, se tinha metrô, se tinha transporte, né? Eram outras variáveis, não era um comércio. Então, vai de 20% a 70%, 80% do sucesso dos negócios, muitas vezes, está no PDV, no ponto de venda. Você vai delegar? Não dá, não dá. E tem um ponto importante, né, Ivan? Porque, assim, o PDV, ele estando numa região estratégica, eu me lembro que eu trabalhei no Vivenda do Camarão e toda a época que tem lá a temporada, eles montam uma loja dentro do Shopping Market Plaza. Lá no... Não sei se montam ainda, na minha época montavam ainda. Campos do Jordão. Isso, Campos do Jordão. E aí... Também passei muito, montei muito. E aí, depois você entendendo, financeiramente não compensa. Não fecha a conta. Porque você tem que deslocar toda a equipe para lá, levar maquinário, a loja é montada ali numa estrutura XPTO e tudo. É muito ruim. Você tem que pagar um depósito, né? Porque não cabe, financeiramente não era viável. Mas, comercialmente, para a marca, como posicionamento estratégico e como capilaridade, fazia muito sentido você ter aquele ponto de venda, mesmo que na temporada, naquele momento, porque aquilo abria leque para novos franqueados, aquilo fazia a marca fortalecer e tudo mais. Então, veja, o ponto de venda, quanto ele é importante, né? Então, às vezes, tem algumas franqueadoras que têm, e está tendo esse movimento também, de sair dos shoppings, né? Que ainda é o grande fluxo de pessoas ali, e indo para outros pontos que tem grande passagem de pessoas, né? Hipermercados, né? Centros comerciais. Nas estratégias que você vem do ponto de venda, o que você leva em consideração? Além do fluxo de pessoas, pô, eu vou sair do shopping e vou para esse centro comercial aqui porque tem mais fluxo, eu tenho um movimento de almoço mais forte. O que você leva em consideração? Depende do negócio, né? Serviço tem algumas coisas que tem que levar em conta, alimentação, comércio tem outras coisas, escola, outras variáveis, né? Mas, em geral, fluxo de pedestre ou de carro. Eu tenho ido para Polishop para rua e nunca tinha operado em rua. Então, a gente estou abrindo uma loja no Mato Grosso, Sorriso, Sinop, né? Cidades do agro que estão crescendo pra caramba. Bastante. Vai procurar fluxo de pedestre lá num lugar que é 40 graus na sombra. Ninguém anda na hora do almoço lá, ninguém anda. E nós estamos aqui, se eu não saio do ar-condicionado para entender isso, eu sempre viajei muito, você vai, não, cadê as pessoas? Cadê o fluxo? Lá não tem fluxo. E é natural isso acontecer lá. Natural, né? Fluxo lá tem no calçadão do centro. Isso. A minha marca não tem que estar no calçadão. Meu público-alvo não está ali, né? Então, vai de carro. E aí, então, se eu vou olhar fluxo de carro, eu vou olhar, no caso da Polishop, da Decor Colors, vaga para estacionamento, que é a questão de conveniência. Como é que eu carrego uma lata
compro um carro de tinta sem ter onde estacionar. Vou perder cliente. Sim, por melhor com que certeza, seja o com ponto, certeza. né? A Polishop também, às vezes é uma esteira, às vezes é alguma coisa grande para carregar. Então, conveniência é muito importante. Que eu vi ontem lá no Cambuí, que eu te falei. Sinergia. Isso, quem é leigo não olha muito, né? Que negócios que tem aqui que me geram negócios. E não tem a ver só assim, pô, tem fluxo. Não, fluxo nós já falamos sobre fluxo. Sim. É sinergia. Que negócios tem aqui que atraem o mesmo cliente, público-alvo meu. Então tem uma rede de estética aqui do lado. Estética, no Cambuí, classe lá é AB, né? Majoritariamente. Se vai ali na fazer depilação, é dali do Cambuí. Então deve ser da renda AB, que é meu público-alvo. Quem vai mais em estética, o homem está indo bastante, mas é mulher. O público maior da Polishop também é mulher, desta faixa de renda. A estética está trazendo essa cliente aqui para o lado, parede com parede. Sinergia total. Aí é meu papel de como é que eu tento me comunicar. Posso fazer uma parceria com ela aqui? Várias ações comerciais podem surgir. Você é mestre disso. Eu aprendi com você. Isso posso falar que eu também aprendi com você. Né? De prospecção, de buscar o cliente. Né? Naquela época a gente nem tinha marketing, não sabia nem o que era marketing digital. Tinha que ir lá laçar o cliente efetivamente. Então eu tenho uma cadeira de massagem dentro da Polishop. Total sinergia, né? Posso ir lá e falar, tá aqui um voucher para o seu cliente, sai daqui e vai fazer a massagem aqui gratuitamente na minha loja. Nós fazemos experimentação e experiência. As lojas Polishop são lojas de experiência. Compra, mas ele testa muito. Historicamente, a Polishop sempre foi assim. Então, a gente faz café para o cliente, para mostrar como a máquina, não só por oferecer o café, mas para mostrar a qualidade da máquina de café. Porque esse é o processo do encantamento, né? Exatamente. E é o que as lojas físicas têm que levar hoje. Se não tiver experiência, vou numa loja física para quê? Se tudo eu acho no digital. Eu quero experiência. As lojas que não tiverem experiência, e nisso o Polishop dá aula, e a Decor também, que nós vamos falar aqui, você não acha uma lata de tintas numa loja Decor Colors. Se for em qualquer loja de tinta, você vai tropeçar em lata. Mas você, Rufino, quando acorda de manhã e sonhou lá com o quarto da sua filha ou do seu filho pintado, você não viu lata no sonho. Não. Verdade, é verdade. Faz todo sentido. Certo? Nós temos aqui as paredes, estou vendo aqui, pintadas. Eu vi lá fora também, pode ter cimento queimado, pode ter um quartzo, né, que dá um ar diferente. Ninguém, o dono aqui do pedaço do espaço aqui, não acorda pensando naquela lata de tinta. Não, exato. Ele pensa no espaço transformado. Às vezes até num sonho realizado. Pintei o quarto da minha filha. Então, nas lojas da Decor Colors, você vê esse espaço transformado. Como ficaria no seu escritório, como ficaria na sua sala, como ficaria no seu telhado, né? Nós batemos muito lá borracha líquida, que é um negócio que é um produto que impermeabiliza laje, telhado, tal, que cumpre o que promete. Eu tenho que mostrar, falar. Os vídeos lá estão falando. Ele podia comprar pela internet, mas se ele foi na loja, porque ele tem algumas dúvidas. E não é lata que ele foi ver. Lata, ele não vai fazer nada com a lata. Então ele quer ver, tá bom, tem espaço onde nós jogamos água e mostramos para ele a diferença. Ó, aqui com a borracha líquida, como é que a água é absorvida. Aqui sem a borracha líquida, como é que a água é absorvida. Então, experiência. E se eu preciso levar a experiência para o consumidor, entre vários pontos que se olha na hora de aprovar um ponto, sinergia é um que eu acredito para muitos negócios tem uma importância muito grande, que é o vizinho, os vizinhos. Né? O franqueado às vezes acha que a marca Polishop é conhecida por 96% das pessoas no Brasil inteiro.
Tem pesquisa do Datafolha sobre isso. Então, a marca é conhecida. Então, não preciso divulgar. Não. É muita arrogância, né? Achar que eu tenho uma marca super conhecida, McDonald's, seja a marca que for. E não, bota em qualquer lugar lá que as pessoas vão. E eu vou sozinho ter que levar o cliente até a minha loja. É muito caro. Não que não possa, mas é caro. Divulgar para trazer o cliente até lá. Então, por que eu não posso deixar a loja de estética me trazer cliente? O Boticário por ser também mais feminino, majoritariamente feminino. Então, também tem um Boticário que vai me trazer a cliente que eu preciso, com esse perfil e tal. Tem um mercado ali, então esse aqui também vai me trazer. Que mercado que é? É um empório, né? É um mercado mais convencional. É para o meu público, não. É um mercado mais popular, que não tem problema, é gerador de fluxo. Mas menos cliente, que é o meu público-alvo para aquela marca ali. Então, eu diria que sinergia entre fluxo de carro, fluxo de pedestre, as coisas mais óbvias, mas vizinhos é algo que você tem que olhar com Leva carinho. com carinho. Agora, pegando um gancho, Ivan, você trabalhou em marcas que algumas, por sinal, você teve situações disruptivas. Uma delas foi a Havaiana. Nós já somos 40 a mais, então nós pegamos uma época em que a Havaiana era considerado para a classe C e D, só tinha 3 modelos, comprava na feira, né? E hoje a Havaiana está nos principais shoppings, remodelou todo o seu brand e tudo mais. Você pegou depois Microlins, né? Tô falando das que eu acompanhei e com grande notoriedade. Microlins, que estava meio que desacreditada a marca. Eu lembro das convenções de franqueados que a gente passou, sim, as dificuldades, né? Perdendo franqueado. Perdendo o franqueado. E o liquidificador. E o reposicionamento do brand também fez a marca voltar, renascer. Polishop, que você acabou de comentar aqui, que eu sou muito conhecido. Qual é o brand que eu tenho que estruturar para continuar mostrando minha marca, fortalecer e tudo mais? E a Deco Colors, que teve uma visibilidade gigantesca no Shark Tank, mas que está entrando no mercado onde os players dominam de braçada. Souvenir, Coral, Gigantes. Né? Qual que é as estratégias de marketing que você, Ivan, que não está diretamente ligado no marketing, mas atua, coloca com o time, discute, pensa, desenvolve para que consiga penetrar nesses mercados? Conta pra gente um pouquinho. Marketing é uma coisa viva, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? Que você que trabalha... Essa foi boa, hein? Marketing é uma coisa viva. Boa, gostei. Viva porque você não aprende marketing e fala, eu domino marketing. Né? O marketing digital, então, nem se fala. A gente estava falando isso agora aqui no bastidor, né? Você dá curso. Sim. E fica tendo que fazer curso no paralelo o tempo todo. Exatamente. Né? Porque entra uma coisa nova, você não domina aquilo, você vai fazer o curso. Né? Então, acho que o marketing, primeiro, é estar muito atento a essa questão das tendências e para onde o marketing está indo. Nós, alguns anos atrás, o marketing digital estava engatinhando. Então, por exemplo, né, como é que nós, lá na Microlins, que você deu um exemplo, íamos buscar cliente, né? Nós, literalmente, você fazia isso com maestria e íamos até o cliente. Ações de sellout na ponta ali o tempo todo. Você não conseguia... Nós criamos um departamento para fazer exatamente isso lá. Exatamente. Captação de alunos, né? De cliente. Como é que eu faço para ir captar o cliente? Exato. Então, tem folder, tem o panfleto, tem o outdoor. Na Microlins, a gente tinha um marketing, na minha opinião, lá um time muito bom, né? Sim, muito competente. Lançava uma campanha, eu uso esses bonecos até hoje como exemplo para o marketing das marcas que eu passo. Vinha assim um portfólio, isso aqui é o que você vai colocar em cima do computador, isso. Esse aqui é o adesivo, esse aqui é o folder que você aborda, esse aqui é o que você pode usar no seu fundo de tela. Vinha, né? Vinha pronto, né? O Bruno, para não... Não, acho que era o Bruno, não posso errar no nome do gestor de marketing. Nós fazíamos um trabalho que vinha assim, não tinha o enxoval de marketing, era bastante completo. Para cada campanha, né? Para cada campanha. Agora, assim, eu preciso levar este material até o meu consumidor. E cada fase, né, cada ano, tem canais que têm mais apelo ou menos apelo.
Então, no nosso caso lá, era ter que ir para a rua mesmo, Sim, literalmente. Era ações de sell-out, sola de sapato, né? O time ia para o comercial da escola, tinha agenda na calçada. Exato, Né? Tinha agenda na calçada, tinha agenda numa parceria com um comércio local para fazer uma ação lá com aquele comércio, que ele pudesse coletar nomes, telefones e tal, né? Os nomes mais inusitados, né, que o nosso gestor comercial inventava lá, né? Teve o Batatinha, teve o Rafael, né, teve o Alexandre, então cada hora inventava uma coisa, então você usa a ferramenta que aquele momento te pede. Na Havaianas, que eu diria que de marketing meu trabalho era quase zero, né? Porque assim, o marketing da Havaianas a marca era muito querida. Então, por exemplo, para captar candidato, eu tinha mais candidato do que necessidade, mais demanda do que oferta efetivamente. Então, nosso trabalho mais era filtrar melhor os candidatos, pegar o melhor candidato possível, escolher o melhor ponto possível, a gente focava mais energia nisso daí. Né? Mas aí tem marcas que já tem mais dificuldade para a marca tem que fazer captação ou até o ponto de venda, né? A loja, como ela vai se comunicar lá na ponta. Vou dar um exemplo da Decor. Na Decor Colors, como é que o franqueado divulga, como é que tem que ser o marketing dele lá. Nós, recentemente, fizemos um congresso comercial. Legal. Né? Porque o marketing e o comercial, talvez são áreas diferentes, mas tem que trabalhar em muita sintonia, né? E sinergia. Fizemos um congresso no meio do ano para explicar o quê? Não só o que ele tinha que fazer de divulgação e ações comerciais. O que nós já tínhamos falado lá por 2 anos. O que dá certo mais é isso, o que dá mais certo é isso. Faça isso, faça isso, faça isso. Mas falando, agora acho que está na hora da gente mostrar o como. Como fazer. Que é um pouco do que a gente estava falando dos cursos. Exato. Né, do pegar na mão, do coach, né? Você vai lá dar o treinamento. Isso. É o quê? É o que fazer. E às vezes ele não consegue ir lá fazer. Porque ele não sabe o como. Né? O como. Então ele lê, ele puxa no YouTube, né? Ele olha lá, ele vê o que tem que fazer em marketing digital. Mas não sabe o como. Como operacionalizar aquilo, como colocar em prática, o que funciona para mim. Então nós trouxemos lá, fizemos um book comercial com N ações, né, comerciais, inclusive de captar cliente, que ainda funciona. Né? Ir para calçada não é um problema. Panfletar ainda funciona, dependendo da praça, da localização. Mas escolhemos 4 lá, que eram coisas... Ó, tá aqui 20 ações comerciais, está no book. Mas essa de curva ABC, né, do Pareto, né, essas 4 aqui, você não pode deixar de fazer. É o sucesso do seu negócio. Então, você tem que fazer prospecção em obra. Então, legal. Como é que eu abordo obra? Né? Quem está em obra, condomínio que está em obra, prédio que está em obra, tal. A gente falamos isso sempre, né? Aborde obras, porque se o cara está fazendo uma obra, ele inevitavelmente precisa de uma tinta. Mas isso era o que fazer. Agora, como ir lá e fazer na prática. Como fazer, né? Exatamente. Aí fomos lá, homologamos uma empresa que dá o caminho, dá informação por geomarketing de aonde está ocorrendo obra, o telefone e o prazo daquela obra. Porque tem que cadastrar isso, o arquiteto tem que cadastrar, engenheiro tem que cadastrar, eles colocam isso num portal, informação pública, ou na prefeitura também dá para pegar alguns, quem pede autorização para fazer obra. Né? Certo. E aí é um sistema de prospecção de obra. Então tá aqui o sistema. Então não é só o que fazer, é o como fazer. Tá aqui, ó. Tem um custo, mas era um custo que se você olhar lá, o custo-benefício. Entre você pegar uma motinho e sair olhando obra por aí e ir, você pode até ligar antes, né? Porque tem lá, geralmente no sistema lá tem o telefone, tem o contato do dono, do arquiteto ou do engenheiro, do empreiteiro que está tocando. Você vai conseguir falar com os decisores, né? Decisor, pode até marcar, né? E faz algo bem mais
assertivo, bem produtivo. Outra coisa era o marketing digital. Você deve acompanhar alguma coisa da Decor Colors. Sim. O fundador é um influencer Virou, do segmento. eu acompanho. Nós temos mais visualizações dos vídeos da Decor Colors. Não quero ser leviano aqui, mas mais do que a Coral, mais do que as principais concorrentes, o Vinil, algumas vezes somadas. Então estamos falando de gigantes. Ou seja, se somar Souvenir, Coral e outras, não dá visualização da... Caramba, que legal, cara. Temos mais visualização dos nossos vídeos do que essas gigantes. Que legal, que bacana. Em alguns indicadores, em alguns contextos. E isso o trabalho o Léo faz muito bem, né? Que é o fundador, Leonardo. Ele é muito Arruda, atuante, né? O negócio. Muito atuante. E sempre fez, né? Mesmo antes das franquias, ele se tornou conhecido e foi no Shark Tank já pelos vídeos que ele fazia na internet, com o cimento queimado, com os produtos que ele tinha lançado lá na época. Então ele falou, gente, e aí o Léo foi lá no congresso, falou, isso no nascedouro do nosso negócio deu pela internet e vocês não estão replicando. Imagine, ele sozinho tem aquela quantidade, milhões de visualizações dos vídeos, ele, Léo e Decor Colors, um perfil. Tem lá mais de 3 milhões de seguidores. Acho que é bastante, né? Opa! Aí tem mais de 500 lojas hoje, estão quase 600 operando. Imagine se, em vez de um perfil, isso, cara? ter aqueles milhões de visualizações, você tem lá mais 600 replicando aquilo, ou fazendo conteúdo autoral, que nós também treinamos nesse congresso comercial. Pegue, replique o que é do próprio Léo, da Decor Color, franqueado, né? Tem que replicar o que é conteúdo da marca, isso é importante. Sim. Mas tem que fazer autoral. Tem que fazer conteúdo autoral. Autoral é que conecta com o público local. Né? Polishop tem 2 ferramentas. Eu vim falando no caminho quando eu estava vindo para cá. Vamos abrir uma loja lá, peguei o gestor de trade, vai lá treinar. Tem uma agenda com o franqueado. Para 2 ferramentas que nós usamos lá hoje. Uma delas é eu tenho na região que o franqueado vai abrir, nós temos mais de 6 milhões de clientes cadastrados na história da Polishop. Né? Mais de 6 milhões de clientes. Então vai abrir uma loja. Eu já tenho clientes ali num raio de 50 quilômetros em volta ali, que historicamente ou compram ou já compraram com a Polishop, inclusive no digital, inclusive por telefone, inclusive pela TV. Nós vamos encarteirar essa base de clientes para o franqueado e entregar numa ferramenta para ele se conectar com este cliente com N campanhas que nós fazemos para ele, né, para o celular, para chegar no WhatsApp. Isso é um grande diferencial, né, Ivan? Porque a maioria, vamos pegar as grandes franqueadoras do Brasil, Boticário e Cacau Show, elas não conseguem ter uma base como a Polishop entrega nessa riqueza de detalhes. Ele tem uma base ali dos clientes ali, mas a Boticário e a Cacau Show, por ser uma categoria mais de presente, vamos colocar assim, é muito pontual o cara passar naquela loja ali e comprar com muita frequência. Né? Ele compra uma vez ou outra e tudo mais. No caso da Decor Colors ou da Polishop, você tem a conveniência, tem que ser perto da minha casa, eu tenho que comprar um item assim. Então, essa base que você comentou, ela faz toda a diferença do cara já começar com uma rampagem de faturamento, né? Isso gera todo um payback de acordo com o que vocês desenharam no plano de negócio, né? Sim, você tocou num ponto importante. Né? Quando a gente olha para um ponto de venda, destino e impulso, né? Você divide um pouco qual a importância da venda de destino. Exato, uma perfeito. Pessoa que se programou, pegou o carro, se deslocou para lá, te pesquisou seu endereço antes e tal. E aquele de impulso que estava passando, que o Boticário tem muito, a Cacau também tem muito. Então, quanto do meu negócio é destino, quanto do meu negócio é impulso? É importante o gestor entender a força do seu negócio para o destino, para o impulso. A Polishop, por exemplo, talvez tenha até mais destino, percentualmente, do que de impulso. Por impulso, tropecei e vou comprar uma air fryer. Pode acontecer. É importante o fluxo, é importante, vai ter o impulso.
Mas é mais importante o endereço, o bairro que eu tô. Porque se é perto, que é destino, eu vou me deslocar quanto? Vou me deslocar 600 metros. E tempo também, né? Porque às vezes não é distância. Tem cliente que Somente em leva grandes em capitais, conta, né? capitais, né? Tem gente que leva em conta distância e onde tem muito trânsito é tempo. Tem que medir em tempo. Não é 500 metros ali, mas demora, eu tenho que atravessar uma ponte, 500 tem metros na o rio, Berrine tem faz os toda a trilhos, diferença. aí 500 metros eu vou demorar, não. Então é tempo, né? Tempo de deslocamento. Então, destino e impulso. Sua marca consegue trazer ou não, ela tem menos força para trazer, ela precisa de mais gente ali tropeçando efetivamente na loja. Então, essas marcas que têm o poder, né, do destino, como é que eu faço para mim? Nós usamos muito digital, tanto na Polishop como na Decor Colors, porque majoritariamente é um cliente de destino. E para ser destino, ele tem que ter te visto e sido impactado de alguma forma, e a internet é o principal canal. Ele me vê lá, vê o Léo lá num vídeo em cima de um telhado, de uma laje, né? E vê que não tá vendo? Não tem vazamento, acabou o vazamento aqui e tal. Ele, opa, eu tenho problema na minha laje, vai pro celular, Decor Colors, aí se tiver uma perto dele, a que tiver mais próximo, ele vai se deslocar para lá. Isso é importante capilarizar também, né? Porque imagina, a gente faz esse esforço todo, aí entra um pouco dessa briga com os gigantes, né, da indústria de tinta. Eu faço todo esse esforço, ele busca, não me acha, eu não vendo em multimarca. A Decor Colors só vende na loja Decor Colors. Aliás, essa é a fortaleza do negócio e deste negócio de franchising, né? Ele tem que ir numa franquia Decor Colors para comprar o produto Decor Colors. Não está em loja de construção, não tem multimarca de tinta, ele tem que ir numa franquia. Mas aí não tem a franquia perto dele. Não somos só nós que temos tinta emborrachada. No nosso caso é a borracha líquida, certo, com uma qualidade superior, na qual nós não temos dúvida. Mas existem tintas similares lá, produtos similares no entrega mercado, algo parecido, que também tem suas promessas, e o cliente, se não acha a minha loja, mas será porque é que uma dor do tinta cliente, né? Ele tá com o telhado vazando, é uma quer dor. Ele vai resolver, seja com a melhor, né? Ou seja com uma solução paralela. Ele quer resolver. E aí nós temos o e-commerce, né? Puta, eu não estou ainda no Brasil inteiro, literalmente. Então, assim, eu tenho o e-commerce, tenho como entregar lá para ele, mas quantos dias? Né? Qual é o prazo? Quantos dias? Ele pode esperar? Ele tem dúvidas que eventualmente ele não consegue tirar ali na internet. Aí ele talvez vá numa loja de tintas concorrente e compre um outro produto. Então eu preciso capilarizar. Eu faço muita divulgação e essa divulgação tem que ser para vir na minha franquia e não que a concorrência use nossa credibilidade, nossos vídeos, e ele acaba indo numa outra loja lá porque não encontrou a Decor. Então, por isso até que nós corremos para capilarizar o máximo que a gente podia, vamos continuar crescendo, porque só acha Decor Colors na Decor Colors. Você falou do fundador da marca estar sempre nas redes sociais e ter um número grande de visualizações e seguidores. Quais são os trabalhos que vocês estão fazendo para potencializar as redes sociais? Eu pergunto isso porque a gente trabalhou muito tempo com franqueado, praticamente a vida inteira, profissional falando, e a gente sabe que educar o franqueado na ponta é a coisa mais difícil, porque o franqueado sempre é resistente, né? Não, eu não tenho tempo, não isso, não aquilo. E esse trabalho da rede social ele é muito importante. Por quê? Prova social, né? A autoridade, né? Ali a demonstração do que é intangível, né? Eu não consigo, tô com a goteira ali ou tô com a parede feia, eu não consigo, só consigo imaginar se eu ver, né? Quais são as ações que vocês têm potencializado com os franqueados, além de congresso? O que tem feito na ponta do dia a dia, ali, o consultor de campo, tem feito para potencializar as redes sociais das franquias? Então, nós fomos arrumando o avião, né, como dizem, você vai corrigindo a rota em voo, né? Então, se eu pudesse voltar lá atrás,
nós teríamos já, desde o nascedouro do Instagram, do Facebook, do Google Meu Negócio, teríamos feito nós mesmos, franqueador. Que é uma garantia que estaria pronto, né? E compartilhar com ele. Como não começou assim, um dos trabalhos, né, que a gente tem feito, que eu entendo como muito importante, é de alguma forma ter este compartilhamento de gestão com o franqueado. O que está começando hoje já começa compartilhado conosco. Porque não é algo assim, se o franqueado fizer bem, se não fizer, tudo bem. Não, não está tudo bem. Isso se tornou absolutamente estratégico. Você não ter um Google Meu Negócio, que agora tem outro nome, né? Mas você não ter os seus dados no Google lá devidamente organizados, foto, conteúdo, endereço, horário de funcionamento, tá? Não é algo que faço ou não faço. Tem que fazer e muito bem feito. Te pesquisa lá os seus dados, uma unidade no Google, você não é um dos principais ali que aparece primeiro ali, você não tem ideia, né, o quanto você está perdendo. Ninguém vai para a segunda página do Google, né? Isso todo mundo sabe. Mas assim, o que eu tenho que fazer para ser o primeiro ou um dos primeiros? Aí é aquele negócio, o que fazer, como fazer. Exato. Aí lá fomos nós. Curso de Google. O nosso time de consultor, você falou do consultor de campo, né? Você, lá atrás, assim como eu, foi consultor de campo. Então, a importância dessa figura, né? Já tocando, né? Você, consultor de campo, onde é que está a câmera aqui ali? Né? Isso. Você, consultor de campo no franchising, é a figura mais importante do ecossistema. Legal, bacana você ter falado isso. Mas Isso é um voltando fato aqui. mesmo, isso é um fato. Então, quer dizer, o que fazer, como fazer, Rufino. Se o nosso time também não for bem treinado lá dentro, se o consultor que visita lá de campo não entender que isso é estratégico para o negócio e chegar lá com aqueles checklist, né, isso é mais do que estressado. Ver a lâmpada, né? Tal. Não, hoje ele tem que ter conhecimento em marketing digital. O consultor de campo tem que estar preparado para orientar o franqueado sobre marketing digital. Pô, tudo o consultor tem que saber. A gente já sabemos o quanto o consultor é sobrecarregado. Mas é a figura que consegue mostrar o como. É o elo, né? É franqueado e franqueador. Exato. Ele é o elo e ele é o cara que tem a condição de impactar o franqueado nas suas visitas, né? Porque ele vai estreitar relacionamento, ele vai estabelecer confiança nessa relação genuína, né? Então ele é o cara que tem que fazer isso. E mostrar o como. E mostrar o como, que perfeito. Eu aprendi com vocês. Com você, inclusive. Mostrar o como. A gente não pegava lá o franqueado e não levava ele na calçada lá para mostrar como é que fazia a prospecção. Exatamente. De cliente. Era falar. Falar, nós falávamos no congresso, na convenção, nos treinamentos. Mas vocês tinham que pegar o carrinho e ir até o franqueado, muitas vezes, que estava com dificuldade de fazer as matrículas e fazer. E isso, Ivan, era tão disruptivo que, olha só, o cara falava assim, meu time comercial é muito ruim, eu não consigo contratar e tudo mais. Vem cá, vamos lá pra rua. Eu e você, vamos lá fazer street, vamos abordar. Não, Thiago, eu tenho vergonha. Peraí, se você tem vergonha, você vai contratar alguém com a mesma vergonha que você, amigo. Cara, você tem que ser o primeiro a ensinar pro cara como fazer. Acho que o ponto importante da nossa conversa aqui, você trouxe de forma muito sábia, é o como, cara. Porque o como é que faz as coisas acontecerem. O como. E eu sinto que cada vez mais é muita teoria do o quê. As mentorias, consultoria e tudo mais, treinamento, curso. O que fazer? O que fazer? E todo mundo termina o curso e fica assim, tá, não, legal, bacana, conteúdo top, tô encantado, compraria um outro. Tá, e como? Isso acho que é uma oportunidade para o franchising, né? O franchising é uma escola de manualização e de treinamento, né? É a essência do franchise. E mas teve lá, escola 1.0, 2.0, 3.0, estamos na 4.0, daqui a pouco vai para 5. Nessa atual, eu acho que o como tem mais relevância do que o quê. Porque o que nós já dominamos. Nós colocamos, manualizamos, fazemos trilha, fazemos vídeo e tal. Acho que a maioria, né, do franchising em geral está bem com relação a isso. Mas muitas vezes não consegue desdobrar o como.
que muitas vezes é pegar na mão. É pegar na mão. Tem treinamento à distância e tal, mas às vezes precisa pegar na mão. O consultor de campo tem uma importância muito grande. Então, sendo bem pragmático na resposta para você. O nosso time interno, inclusive com relação a marketing, o consultor de campo, o SAF até, também precisa conhecer de marketing, porque algumas dúvidas, até onde buscar informação lá internamente, o SAF precisa saber. Ele abre um chamado lá que ele está com uma dúvida, muitas vezes, sobre marketing, uma coisa que o SAF poderia encaminhar para ele, mas não sabe do assunto, não sabe da importância tal, e fica postergando um assunto que é absolutamente estratégico. Então, nós ajustamos hoje o Google. O Instagram, nós estamos compartilhando login, senha, para poder... O franqueado não pode postar as coisas no Instagram, no Facebook, só que ele acha que tem que postar. É aquilo que eu te falei. Eu tenho um Léo e um perfil Decor Colors. São 2 perfis. Por mais audiência que tenha, eu tenho certeza que os outros 600 somados, se fizerem um bom trabalho, conseguem superar essa audiência. Mas então, o institucional da marca, os vídeos que são da marca, o que é institucional, tem que subir em todos os perfis. Campanhas, nós estamos lá com a campanha de aniversário. E aí, papel das partes, né? Quando a gente fala o papel do franqueado, o papel do franqueador. Pô, é só meu papel como franqueador ter que comunicar o aniversário da Decor Colors? Pelo contrário. Eu fiz as peças, eu fiz a campanha, eu estou dividindo o custo com você, nós desenhamos tudo, o Léo tá lá, fala toda hora. O perfil da Decor também, o João Apolinário também. E os outros 600 lá não fazem? Muitos fazem, tá? Também não é. Muitos fazem, tá? Franqueado, é que o franqueado só não faz. Mas então nós deixa que eu controlar também, porque às vezes é até não é só uma cobrança, Rufino, uma exigência. É até uma prestação de serviço. Às vezes, se ele não tem tempo para subir aquilo que precisa todo dia, porque é todo dia postando, eu posto por ele. É uma prestação de serviço. Sim. E o autoral, esse eu não posso fazer por ele. Aí o papel das partes. O que eu, como franqueador, posso fazer e devo fazer, vou fazer. Porque vocês estimulam o franqueado na ponta a fazer exatamente autoral. o que o Léo faz. Exato. Né? E temos ferramenta para isso. Que legal. É uma ferramenta que conecta ele com as BMs, inclusive, do Meta. Então, ele já pode fazer o vídeo e fazer anúncio já patrocinado. Deixar o valor lá que ele puder fazer, já deixa lá o dinheiro devidamente com o cartão de crédito tal, cadastrado. E eu vou fazer este vídeo hoje para falar do aniversário e já vou subir aqui como um patrocinado. E aí eu como de novo, né? Vai fazer um vídeo lá de 3 minutos, né? Como é que é o nome do seu... Sérgio. Colega. Filmmaker. Sérgio, filmmaker. Fala, pô, você vê um vídeo de 3 minutos? Sérgio. Não vê. Ainda mais essa galera jovem aqui, o Paulo que é jovem aqui, o Sérgio. Paulo, 3 minutos? Não. Falando do aniversário da rede de tinta lá. 15 segundos, essa galera já tá assim, ó. Então, scrollando a tela, entendeu? Os caras falam que é filme. É um filme, não é um vídeo. Os jovens, nós temos que estar ligado a isso. Então, o que fazer? Não, como fazer? A gente tem que ir lá, pega o consultor de campo, faz um vídeo junto com o franqueado. Faz um vídeo junto. 15 segundos, 20 segundos, faz um vídeo junto. Como começa esse vídeo? Né? Gente, um vídeo, a imagem 2 segundos do vídeo é o que vai definir se ele vai continuar vendo o vídeo, não é isso? Isso mesmo. Então, a capa do vídeo tem que ser estratégica. Se a capa do vídeo tiver o cara assim, que a gente cansa de ver, né? Começa com alguém babando, né? Não, eu não clico no vídeo. Então, não. A capa do vídeo, os 2, 3 primeiros segundos. Então, como fazer? De novo, nós temos ferramenta, nós treinamos o franqueado para uso da ferramenta. Se ele quiser fazer o tráfego, ele faz. Alguns não têm tempo, não querem fazer, tá? Pega uma agência, ótimo. Também indicamos agências, aí faz com a agência. Mas a agência também pede conteúdo autoral para eles. Sim. Porque o que dá engajamento... é o autoral.
O que humaniza, ó, Ivan. Para aquela unidade? Porque assim, qual o grande segredo do marketing hoje? E é louco isso, porque antigamente era os influenciadores grandes. Ah, vou chamar uma Virgínia, um Carlinhos Maia, a Deolane. Hoje não é mais isso. Hoje é o cara que é influenciador, o micro-influenciador daquela região. Sim. Por quê? Porque cada região tem a sua particularidade, entendeu? E aí, às vezes, na mesma cidade. E cada um falando com aquele público específico, dependendo do que você vende, eu vendo e quem toma a decisão de compra é a mulher, por exemplo. Tá, então tem que ser uma mulher falando, né? Buffet infantil. Buffet infantil, quem toma a decisão é a mulher. O homem paga, simples assim. Então é uma outra mulher falando. Ah, não, é uma mulher jovem, bonita que não tem filho. Não, não conecta. Tem que ser a mãe que tem filho. As pessoas querem humanizar. Então é o que você está falando. Quando o Léo mostra lá, o autoral é o fundador, é quem começou toda a ideia, é o cara que acredita nisso. Então ele fala com muita verdade. O franqueado comprou essa ideia. Então não há ninguém melhor do que ele para fazer o vídeo. Que é o que vocês estão defendendo, o autoral, né? Autoral. Tocou um ponto importante que nós temos trabalhado muito lá, micro-influenciadores. Então, abro uma franquia numa cidade, treinamos, orientamos e muitas vezes nosso time de marketing entrevista, inclusive, um micro-influenciador daquela cidade. Quem que aí pede para o franqueado, não, ele às vezes não acha, nós ajudamos a achar alguém que fale de casa, no caso da Polishop. Casa, cozinha, fala de panela, que gosta de falar de comida, de cozinha, algum chefe local, alguém que já falou eventualmente da panela, da Polishop, de algum momento. Opa, esse aí tem 5.000 seguidores. 10, é esse aí. Vamos falar com esse cara. Não, porque o franqueado ele acha que não. Eu tenho que pegar o Mega Blaster influenciador. Porque, ok, enquanto marca vai te trazer visibilidade. Para aquela unidade, conversão... Não vai. Muito pouco. Como autoridade de marca, de novo, papel das partes. Quem vai falar de autoridade, marca, vai trabalhar o brand da marca, é a franqueadora. Quem vai trabalhar o famoso marketing local, né? Isso eu aprendi lá no McDonald's. Né? É o franqueado. Local Store Market, quando eu nem sabia o que significava. Né? LSM, eu ficava lá, tá, vamos fazer LSM, eu nem sabia o que significava, mas era o tal do marketing local, que muitas vezes tem mais peso do que qualquer marketing institucional, né? Efetivamente. Use o institucional, mas o trabalho local é fundamental. Agora, Ivan, você está tocando num ponto aqui de estratégia e tudo mais. Queria que você também dividisse um pouquinho o teu papel de líder numa corporação grande, né, que é a Road que você trabalha hoje, e com dois figuras que diretamente estão com você, a quem você se reporta, e que não conhece do franchise, e você é um cara, um guru do franchise, né? Como que é as crenças do João, até então entender o sistema de franquia, embora ele estava convivendo ali no Shark Tank, mas outra coisa é o dia a dia, dividir as estratégias e tudo mais. E o Léo também, que a proposta foi virar as franquias e tal. Como é que foi para você, que é o cara que desdobra junto com eles o planejamento estratégico e um pouco do tático ali, na hora de os caras terem a crença de, não, é loja própria, né? Como é que foi isso para você? Pela risada já vi que foi crenças bem limitantes. Um pouco da experiência, minha experiência passada me faz lidar com isso com um pouquinho mais de tranquilidade. Sem sofrer muito, né? Nos primeiros projetos era o mais difícil quando você lidar com o que a gente fala que empresa de dono. Sim. Né? Empresa grande, mas que tem uma figura ali que no final toma a decisão final. Eu participo hoje de praticamente 6 conselhos de franqueadora, de empresa, tá? Que são as marcas, né? Você atua como algumas diretamente na gestão, outras no conselho, com todo mês ali, acompanhando os resultados, vendo planejamento de longo prazo se está sendo cumprido, médio e tal. E tem lá sempre a figura do dono, né? Então, empresa de dono é um pouco, acho, parecido com o que a gente faz com franqueado. Minha escola do franchise, quando a chave do franchising virou para o meu entendimento na minha cabeça, se deu em meados de 2000 no France Café, né? Quando eu fui atuar, saí de KFC, Pizza Hut, multinacional,
multinacional de franchising ou era, né? De verdade, eu andava com os manuais no meu porta-mala, todos, e com uma cópia do contrato de franquia. Era assim mesmo. E eu brinco que eu entrava na loja com o manual de operações debaixo de um braço e com um contrato debaixo do outro braço, porque era um franchising impositivo. Era. Pouco da cultura americana e tal, de cumpra-se, de processo, Por outro lado, eles têm tudo bem padronizado Sim. mesmo, né? Mas é um cumpra-se, que certamente até hoje deve ter flexibilizado um pouco, Sim. porque o mundo mudou. E aí fui no France, que era uma empresa que estava se profissionalizando, tinha acabado de entrar um CEO, mas de dono. Eram os fundadores lá no dia a dia, que era uma rede de cafeteria. Sim. Né? Ainda existe até hoje. E era líder, era a Starbucks da época. Era o France Café. E que eu fui, como consultor de campo, visitei uma unidade. O franqueado falou, ó, não precisa mais aparecer. Fui na outra, valeu, mas não precisa voltar. E 2, 3 oportunidades de visita com franqueados, que os franqueados ligaram lá na franqueadora e falaram, não quero mais esse consultor aqui. Caramba. Por quê? Porque qual era a postura? Imposição. De manual, de contrato. Eu vou responder a sua pergunta, tá? Que eu tive que aprender para... Né, o CEO me chamou na época e falou, eu te contratei por causa disso, tá? Deste seu perfil aí. Que a gente precisa mudar a rede. Essa rede aqui é muito despadronizada, tal. Eu preciso de um cara com seu perfil. Mas você vai ter que achar um caminho. Se toda loja que você for, ninguém abrir a porta mais, como é que você vai conseguir fazer esse trabalho? Então, a dica que eu te dou na época, né? E vou falar aqui, Lupercio, que é o CEO lá do Rochinha. Então, isso eu aprendi com você, Lupercio. Você tem que convencer. Palavrinha mágica, convencimento. Mude, né, seu mindset de imposição para convencimento. E a partir daí, eu tinha que ir lá fazer a mesma coisa que eu tentava fazer antes de uma forma diferente. Fazer convencer com que o franqueado chegasse à conclusão de que aquilo que eu estava falando para ele era melhor para ele, não para a franqueadora. Legal, show. Porque você ficar achando que é a franqueadora que está ganhando, ele não vai fazer. Eu brinco que eles se blindam, né? Pega aquele escudo dos vikings lá e se blinda e não escuta mais nada. Um pouco dessa relação com empresa de dono. Algumas coisas, eles são os donos. Sim. Você, por mais experiência já tenha passado, estava no planejamento, eles também têm a vivência dele, as convicções deles e a visão que eu também tive que aprender, que tem coisa que eles enxergam que eu não enxergo como executivo. Sim. Papel de cada um. Visionário, empreendedor, Carlos Uiza lá, que você, né, teve lá comigo, o que eles enxergam, eu não enxergo. Porque eu sou executor. Os caras são visionários, né? São visionários, são empreendedores. Eu me julgo empreendedor. Mas eu fui executivo por muito... Então, eu tenho mais um mindset de execução. Planeja, ok, mas executo. Planeja, executo. E eles já estão pensando em algo lá na frente que eu não estou enxergando. Então, isso eu também tenho que respeitar, né? Mas é pelo convencimento. E uma coisa que o João fala muito lá, e vai ver até em podcast dele, que na prática acontece, né? Porque tem gente que fala uma coisa e faz outra. É verdade. No caso dele, ele é muito genuíno. Ele é aquilo que você vê no vídeo, no chá. É aquele lá, o João. Goste, não goste. É aquele lá. Em cima do palco, embaixo do palco, na sala de reunião. É aquele ali. É aquela figura. É você corrigir rápido. Então, mesmo que às vezes eles tomam as decisões que, não, a gente entende que vão estar dizendo que é assim, mas nós vamos de outro jeito. Tá bom. Fui voto vencido. Fomos por outro caminho. Deu alguma coisa errada, corrigir. Ter humildade, né, de corrigir rápido. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Passamos recente. Né? Fizemos uma convenção no primeiro ano lá que dava para fazer com a Decor Colors. Eu, por experiência, quantas convenções nós fizemos lá várias, na Multi? Né? Para 9 marcas, né? Você lembra? Eu cuidei de 4, né? Sim. SOS, People, Microlins e
Beach Company, quando existia e tal. A gente fazia congresso, convenção, congresso pedagógico, evento toda hora. Então, tô Tá acostumado, vacinado de que tem, que costuma dar certo, Natal. Então, ó, vamos fazer uma convenção? Vamos tentar botar o franqueado num hotel, todo mundo junto, porque essa confraternização, É importante, né? Isso é né? muito importante, engajamento, vestir a camisa e tal, vamos tentar botar no mesmo hotel. Ah, vamos fazer uma festa, um evento lá, no primeiro ano, como a Polishop fazia muitos eventos também, mas eram com um canal que eles tinham de multinível, Sim. que era outra pegada, era muita gente também, tá? Mas geralmente era um dia, o pessoal ia, lotou o ginásio do Ibirapuera uma vez e tal, mas é diferente, não é um franqueado, é outra relação, e a galera depois ia embora e acabou o evento e tal. A convenção tem outro objetivo, né? Na minha opinião. Então, nós não fizemos no primeiro ano, não fizemos festa com franqueado, não obrigamos eles a ficarem no mesmo hotel, então quebrou algumas coisas do que a gente precisava de engajamento, porque cada um hotel diferente e tal. Na avaliação do evento... Exatamente essas duas questões. Quais foram os pontos que foram apontados? Pô, faltou uma festa, faltou uma confraternização. Faltou a gente estar mais junto. Por que a gente não ficou aqui no hotel, todo mundo ia no fora café da manhã, da almoçar? plenária, né? A gente poder se encontrar mais, a gente poder trocar, porque os franqueados aprendem muito entre eles, né, Ronquillo? Também E vai criando os clubinhos ali, né, das regiões. Nós, né? franqueadores, nós que ensinamos tudo pro franqueado. Franchising se fortalece por eles, por ter várias cabeças pensantes diferentes que fortalecem o negócio. Pensando diferente. Sim. Né? E com experiências pregressas. Né? Eu tive um franqueado que foi diretor de marketing da Coca-Cola. Quanto custaria esse cara para mim? Tá maluco. Eu punha ele lá no comitê de marketing da franqueadora. Não me custava um centavo. E o que esse cara agrega na união do grupo ali, dos franqueados, e o quanto ele pode influenciar os franqueados que são os desertores, né? Porque é um cara profissional, né? Todo mundo sabe, né? A história, né? Vão se conhecendo. O cara era diretor de marketing da Coca-Cola, ou era gerente de marketing da Coca-Cola. Então, se ele chega lá e fala, não, realmente a estratégia da franqueadora por esse caminho e tal, é a melhor forma, quem vai dizer o contrário? Porque de marketing e de futebol, todo mundo conhece. Todo mundo dá um palpite, né? Vai, cada um aqui pergunta aqui qual era a seleção que você queria ver jogar com a Colômbia amanhã. Ele vai listar alguns nomes, ele vai listar outros nomes, você outro. Então, de marketing e de futebol, todo mundo entende. Todo mundo é especialista. Né? Então, vamos pôr gente técnica aqui, vamos discutir sim, mas vamos trazer gente que, né, pode agregar um pouco mais. Então, se eu usar o franqueado, a experiência dos franqueados a favor do negócio, é um dos pilares do franchise. Não adianta a franqueadora achar sempre que ela sabe tudo e mais do que todo mundo. Respeite a experiência de cada um que está ali, que isso agrega a franqueadora. Esse aqui era uma gestora de RH de uma empresa, põe ela lá no comitê de gente, convida o franqueado para trazer um pouco dessa expertise para cá também. Vem gente que desenvolvia produto, o outro era profissional de marketing, eu tinha num comitê de TI, de sistemas também, ele tinha a maior subsidiária da Oracle no Brasil. Ele era o head lá da operação, eram os pais deles que tocavam a franquia, ele era sócio, sim, sim. E ele era o head da Oracle. Da Oracle. E eu lá com dificuldade de sistema, de conectar o A com o B. Eu falei, cara, pus o cara no comitê de sistema. O cara dava show lá, nos dava caminhos e mais caminhos lá. Que eu falei, olha, se eu fosse contratar uma consultoria... ia pagar uma nota, né? E tem um cara engajado, porque o cara quer que dê certo. É o negócio dele. E se eu contrato uma consultoria para fazer os ajustes de sistema, quem paga a conta? Exato. Ou franqueado. O franqueado. É o sistema de franquia ali que paga a conta. Exato. Então, não é que eu suguei dele para vir para o nosso bolso. Não. Né? Nós pegamos dele para devolver para a própria rede na qual
ele faz parte Só que efetivamente. tendo um cara nesse nível, como você comentou alguns exemplos, você otimiza a caixa, ganha em benchmark ali, ganha em expertise, know-how, e ao mesmo tempo deixa a sua rede mais madura, mais profissional, né? E os próprios franqueados também falam, né? Pô, aquele cara ali é franqueado, ele é da Coca-Cola, já foi da Coca-Cola. Pô, põe ele no marketing, pô, o cara era fazer isso lá. Esse cara vai arrebentar. E aí tem a tua sabedoria de falar assim, não ter vaidade, né? Traz o cara pro conselho. Esse cara eu quero perto de mim, porque eu não vou. Esse cara tem que estar perto de mim, o cara do sistema perto de mim, um cara Porque bom de vendas perto de mim, entendeu? que às vezes, Criar isso, né? além de tudo, né, usá-lo é inteligente, mas às vezes também ele tem tanto conhecimento que ele fica lá de longe mandando recado, né, e cutucando e criticando aquelas coisas que não estão funcionando adequadamente, porque ele tem conhecimento, e vira um detrator. Exato. Vira um E detrator. o objetivo nem era esse. Quando Nem ele começa era. a cutucar, o objetivo era cooperar. Mas ele se vê tão falando e ninguém ouvindo, né? Porque fica a vaidade, não, aqui é a franqueadora, aqui o franqueado só cumpre. E começa a ter esses problemas, né? Então os empreendedores, Léo, João, esses empreendedores raiz, né? Eles escutam, têm suas convicções, às vezes tomam o seu caminho, mesmo que você diga diferente, e acertam muito também, né? Porque nós também não é o que eu passei no passado que necessariamente vai ter que funcionar agora. Mas quando erram, também corrigem rápido. Corrige rápido. Né? E essa correção rápida, esse ano nós já fizemos uma convenção com tudo que No veio formato. no NPS lá, que não tinha festa todo dia. Todo mundo no mesmo hotel. Devolve o valor, uma parte do valor do hotel em produto para os franqueados, Legal. mas vai estar, porque alguns não é que não quer ficar, o cara não está no momento financeiro, era um resort, tá? Então não estava no momento financeiro. Às vezes Nós quer levar a ajudamos, esposa, queremos né? levar a esposa, quer levar filho. Então nós devolvemos em produto, né, parte do que ele teve de custo lá com o hotel, tal, porque não, nós queremos todo mundo aqui engajado no mesmo. E aí todo mundo ficou no mesmo. Então tudo que avaliaram lá, a maioria dos itens que deu uma nota mais para baixo, a avaliação geral foi boa, mas os itens que nós perdemos não precisávamos ter perdido. Porque alguém já tinha passado por isso, que no caso era eu. Falar, não, a gente devia ter fazer assim. Fui voto vencido, não deu, tá? Foi um sucesso, teve alguns itens de avaliação que foram negativos, corrigimos. Na próxima, esse ano, fizemos tudo que tinha que fazer numa convenção, fizemos. E esses empreendedores, no caso lá, têm essa humildade de corrigir rápido quando erram. E erram, às vezes erram. Faz parte, né? Ivan, estamos chegando no final do nosso papo. Primeiro, agradecer a tua participação aqui. Sei que você é um cara de uma agenda lotadíssima, né? Não foi fácil trazer você aqui, né? Vários convites, mas eu sei que é por causa de agenda. Mas é um prazer. É bem corrido e fico feliz de ter um amigo aqui conversando. Fica mais fácil o papo. A gente troca muita ideia. E me lembro que quando eu entrei na Multi, você que inclusive me contratou, eu lembro que eu passei pelo RH, e aí depois com o Nogueira lá, que era o gestor imediato, e você era o diretor que dava o aval, né? E aí eu tinha vindo do Grileto, trabalhei em alimentação, e você na época tinha trabalhado também no Bob's. Você falou, cara, se você trabalhou em alimentação, você vai ver que franquear é tudo igual. Me lembro dessa frase você falando, franquia é tudo igual. É checar procedimento, padrão e fazer o franqueado vender na ponta. Pô, caramba, que legal. E graças à tua gestão lá, eu, na época, até ganhei o prêmio como melhor consultor, que tinha lá o Fera Pearson. Eu lembro que eu ganhei lá, né? Porque eu entendi a regra do jogo. Cara, o franqueado tem que vender, velho. Pega esse corte, tá? Tá, então eu quero te agradecer pela amizade, pela parceria, por estar aqui. E queria que você desse uma dica final, passa as suas redes sociais, desse uma dica final aí, para quem está nesse mundo do digital, que você comentou muito do digital, né, a importância. Queria que você falasse para os franqueados e para as franqueadoras o quanto é importante, na sua dica final aí, de estar no digital e fazer o digital acontecer. Então, vamos lá. E uma coisa que eu acredito muito, tá? Para te buscarem no digital, muitas vezes,
Primeiro que o digital hoje é absolutamente estratégico para a maioria dos negócios, né? Não tem como não fazer. Não, eu não faço, eu ainda não invisto nisso. Quanto vai investir? Qual o percentual de importância que tem? Acho que varia de negócio para negócio. Mas hoje se tornou, né? Se a gente pegar como fazer a captação de candidatos de franquia, né? Que é uma coisa que são indicadores que eu praticamente acompanho toda semana lá. Então, como é que captava um franqueado, né, com um candidato? Era feira, tinha que ficar esperando as feiras, eventos, né, sites. Então, tinha o site da consultoria X, site da consultoria Y, e era nesses sites que as marcas divulgavam, né, e acabavam captando leads lá. E aí você tinha que estar lá naquele portal também, porque senão você não conseguia captar. Mas uma coisa que eu falo que nem sei se todos prestam atenção, mas para a pessoa te buscar, mesmo no digital, seja no Meta, no Instagram, Facebook, ou muitas vezes no Google Ads, ou em outros ads, muitas vezes ele foi impactado pela sua marca em outro local, muitas vezes num contato físico, né? Então, digamos aqui o Sérgio, né? Sérgio. O Vitor? Paulo. Sérgio, Paulo. Eles estão aqui escutando, né? Estão aqui fazendo o trabalho deles aqui, um tocando aqui o podcast, o outro filmando, mas eles estão prestando atenção. Eu falei da Decor Colors, eu falei um pouco do que não tem tinta, que a gente realiza ações, que nós estamos capilarizados, que o investimento numa Decor Colors é de 120 a 150 mil, da Polishop já é uns 250 a 300 mil. Eles estão escutando e pode ser que depois daqui eles resolvam ir pesquisar a Decor Colors ou a Polishop para eles ou para alguém que eles conheçam. Pô, vi lá um negócio de uma franquia lá no podcast lá que eu achei incrível. Como é que ele vai buscar informações sobre a franquia Decor Colors? No digital. No digital. Mas ele soube deste projeto no digital? Não. Perfeito. Excelente raciocínio. Faz todo sentido. Então, a real origem de um lead, você é o especialista em marketing digital, mas como são muitos assuntos, se eu puder dar uma dica que eu acho que não levam muito em consideração e deveriam levar muito, é tentar saber do cliente, ou do lead, seja para franquia, seja para um cliente final lá na ponta, como ele se tornou ou soube que o seu negócio existe. Como ele soube da sua marca. Como ele soube, conheceu a Invicta Web. Como ele conheceu o Rufino. Como ele conheceu esse estúdio aqui de podcast. Pode falar o nome? Pode. Qual é? Start? Aqui é Start. Start, aqui na Avenida Paulista. Como ele soube? Eu posso vir aqui gravar alguma coisa de podcast depois para alguma marca aqui do grupo, tá? Né? Se eu fui bem atendido aqui. Fui bem atendido. Então, posso vir gravar. Mas pode ser que eu saia daqui, Rufino, e esqueça um pouco, passe alguns dias, tal, mas aí, eu preciso fazer um podcast. Como é que era o nome mesmo daquele que eu fiz com o Rufino? Acho que era Start. Lá vou eu, na internet, ou até nas redes sociais, e vou procurar Start lá. Start, né? Isso, se não me engano, são Start. 2 A's. Onde eu vou cair? No patrocinado da Start. Sim. Se ele faz patrocinado. Sim. E não precisava. Exato, perfeito. Eu podia ir para o site direto da Start, eu podia ter um WhatsApp aqui deles quando eu sair aqui pegar, mas às vezes o tempo não te permite. E quando você vai buscar por aquela empresa, o primeiro que aparece lá é o patrocinado. E nós clicamos. Exato. Aí você vai fazer toda a mensuração lá de origem dos seus clientes. As pessoas pegam, 50% dos meus clientes vêm do Google, 50%, 49% vem do Meta e 1% veio aí de indicação de alguém que indicou. Mentira. É o contrário. Como ele chegou no Google? Como ele chegou no Meta? Muitos não perguntam. Já sai atendendo o cliente
e não faz esta pergunta, que é fundamental para a CRM e para o pós-venda, para saber se essas ações de marketing Estão gerando resultado. estão dando resultado, o que eu preciso ajustar e tal. E não olhar e 50% dos meus clientes vêm do Google, 50% do Meta. Não, CC, 40%, geralmente vem um pouco menos do Google, não sei se é regra, mas porque o Google é mais objetivo, né? Então, 40% dos meus clientes vêm do Google, 60% vem, 50% vem do Meta e 10% que é o que está passando aqui na porta. Não é verdade. Você precisa saber daqueles 40% que te acharam no Google, aonde você impactou ele. Ivan, você falou uma coisa tão importante isso aqui. Olha que coisa interessante. Eu fiz uma matrícula de um curso em Sorocaba, de um lead do patrocinado. Esse lead era um corretor de imóveis. Então ele indicou para 2 amigas que trabalham junto com ele. Então eu consegui fazer mais 2 vendas sem gastar nenhum centavo. Essa terceira amiga indicou uma outra amiga de um outro segmento. Beleza. Quando eles foram para o curso, eles postaram uma foto. Eles são de uma imobiliária local lá em Sorocaba. Um concorrente que conhece eles, viu a foto, entrou no meu Instagram, me chamou e falou assim, você deu curso para a Imobiliária Valoriza? Eu falei, tinha alguns representantes lá. Não foi para a imobiliária, foi para um monte de gente. Eu quero matricular os meus corretores. E aí fechei mais 6 matrículas. Um lead conseguiu fazer todo esse movimento, que é o que você está falando, né? Que veio de várias fontes diferentes. E a maioria das fontes foi por indicação, por prova social. Excelente o teu raciocínio. E tá vendo? Este exemplo. Ele ainda te chamou lá no Instagram, né? Ainda te chamou diretamente. Mas ele poderia não ter visto lá o nome da agência, ou até do seu perfil, e te buscar no Google, Sim. Invicta, e ia vir o patrocinado Exato. da Invicta. E ele ia clicar no Invicta, ia vir para você como, olha, veio um cliente aqui do Google Ads. Não veio do Google Ads. Não veio do Google Ads. Não veio do Google Ads. Do Instagram. Ele ainda te chamou lá no direct, te chamou direto, mas ele poderia ir te pesquisar no Instagram e aparecer um patrocinado Exato. da Invicta ou do Rufino. E aí ele clicar lá e você pagar por aquele clique, mas a real origem do lead foi o seu curso. E a divulgação do curso, os cortes, tudo que você vai pegar lá, exatamente. A tal da jornada, né? Jornada do cliente, jornada, blog. Ele foi impactado por um corte seu num vídeo, pelo seu podcast. Aí ele resolveu ser seu cliente depois desta jornada. Só que essa jornada se encurta quase que 100% quando ele entra num patrocinado e nós damos entrada nele no sistema como um cliente que veio do Google Ads. Então eu tenho no meu CRM e orientamos o franqueado e treinamos e mostramos o como também, não só o que, a cadastrar a real origem do cliente. Tem lá a origem automática veio do Google. Tá, isso vai estar lá, não tem jeito, para métrica, né? Tá lá. Uhum. Mas tem um segundo campo, que é o que dá pergunta ao cliente. Como é que você me conheceu? E aí ele fala. Aí isso também nós mensuramos e também trabalhamos, que é a real origem do cliente. A real, o marketing digital. E não estou dizendo que o digital, né, não é importante, estou dizendo o quanto ele é importante, porque você impacta as pessoas em vários outros canais, mas às vezes o mais fácil é ele te achar no seu patrocinado. E você tem que estar lá bem posicionado. Senão ele vai buscar você e acha seu concorrente. Exato. E tem essa também, né? Você chama e o outro se beneficia. Exato, acontece muito. Aquela coisa das tintas que eu falei. Tem gigantes aí no mercado. Se eu não capilarizar a Decor, como você só acha o produto na loja, né, ou no e-commerce, eu posso estar gerando conteúdo para os nossos concorrentes. Então eu tenho que estar bem capilarizado para o cliente. Não tem por que não comprar o produto que ele queria, que era o meu produto. Né? Então é muito importante. Também para a expansão de franquia.
Né? Ontem estávamos numa feira de franquia dessas de mesa. Nós participamos lá com a B2B, com a Franchise for You, ainda participo muito de coisas físicas, de presencial. Gera tal. bons resultados, né? Gera, e alguns acham que não gera, na mesma linha da conversa que eu tô te falando. Eles acham que tem que ir lá na feira e sair de lá com se pudesse assinar, né? Com um contrato assinado lá com um candidato. Quando muitas vezes você estar aqui com o seu banner, com os seus folders, com o seu material, e aí vem um lead, um candidato que veio ver um grileto, veio ver uma outra de alimentação. Aí eu tô aqui com a Decor Colors, eu tô aqui com a Polishop, eu tô aqui com a Segmundi de seguros. Ele nem passou na cabeça dele que existe franquia de seguros, ou que a Polishop é uma franquia, porque não era. Exato. E aí ele, Fran, peraí, pega o folder, pega o material, faz duas perguntas lá pro consultor. Não, posso pegar seu cadastro? Não, eu tô corrido porque eu tenho uma agenda ali. Às vezes você nem consegue pegar o cara como lead, efetivamente. Mas se você impactou ele de alguma forma, daqui a pouco lá tá ele na rede social ou no Google te procurando. E vai entrar para você como Google Ads. Vai entrar para você como lead do Instagram. Não, foi um lead da feira franchise em B2B. Ou foi um lead da feira for you. Ou um lead da feira da whatever. Que nós participamos sempre que possível. Mas você não perguntou a real origem. Ele vai vir como se fosse do tráfego. Mas então, quem não é visto, não é lembrado, não é um jargão simplesmente clichê, de algum livro, clichê que alguém escreveu em algum momento. Você visto, você quando lembrado, ele pode até vir de um clique de um tráfego pago, mas porque ele te viu e foi impactado ou te escutou, né, como está escutando aqui no podcast, né, nós estamos falando de Decor Colors, de Polishop, de nananã. Eu posso até passar o contato direto lá para se cadastrarem lá, para não ter que pagar pelo tráfego pago, mas vai passar os dias, a pessoa vai esquecer, vai lembrar da marca ele vai lembrar, ou de mim, e vai buscar e muitas vezes vai achar o patrocinado. Ele não vai no www.polishop.com.br/seja um franqueado, que é o caminho. Me ajuda, ó. Se for direto lá, eu não pago o clique do tráfego pago. Não, vamos passar alguns dias, ele franquia Polishop. E aí o primeiro que vai aparecer lá provavelmente vai ser o patrocinado. Não vai ser o site da Polishop. Não vai. E tudo bem, desde que a gente entenda que não basta somente fazer tráfego na internet. A marca tem que fazer um trabalho de ser lembrado muitas vezes o tempo todo, em canais físicos, em contatos, etc. Né? Ontem eu estava conversando com um franqueador da rede ótica, de negócios óticos, né? E falamos sobre N coisas, a gente fazer uma parceria junto, algumas coisas e tal. Eu falei, assim, no mínimo esta conversa aqui, tomando um café e tal, que no mínimo você ganhou um cliente. E vice-versa. Eu te falei de Decor, te falei de Polishop, falei bem, imagino que falei bem, e ele falou das diferenciais dele lá da rede ótica. Se nós vamos fazer algo juntos ou não lá, enquanto próximo empresa, passo. Não sei. Mas eu, quando for comprar um óculos, chama Livo. Vai considerar. Vou considerar, certamente, que eu tive lá, vi, peguei, toquei, entendi, já escutei, fez um merchan aqui também. Mostrou a qualidade, me mostrou tudo que eles fazem, a preocupação que eles têm lá com o produto, com a qualidade, da onde vem, a origem, quem está por trás, né? Aquela coisa do social que nós tanto levamos em conta, né? Quem está por trás dessa marca. No mínimo ganhou um cliente. Então, e você não sabe da onde veio esse cliente. Foi desse café. Você ganhou um cliente de um café lá trocando ideia sobre negócio. Origem do lead. Boa, fechou bem. Ivan, dá suas redes sociais aí pro pessoal pra gente fechar. Eu tenho duas, né? A mais corporativa, né? Meu da Instagram lá é @sola-de-sapato. O meu particular é @Ferreira Ivan Marcos.
E não deixe, não tô aqui mais para falar das marcas, que eu sou executivo, né? Se tiver interesse na Decor Colors, né? Um negócio, uma rede de tintas que ainda tem bastante oportunidade. Tintas especiais, tá? Nós não trabalhamos com tintas ali convencionais. Tem bastante oportunidade ainda e é um negócio de uns 120, 150 mil, investimento até, eu diria, até relativamente baixo. Baixo para franquia, sim. Com várias outras franquias. A Polishop está franqueando, é um negócio com investimento um pouco mais alto, a partir de uns 250, tá? Porque nós subsidiamos boa parte do prazo de pagamento de estoque, que é o que pesa lá, então dá para fazer um investimento mais baixo. Então a Polishop também é franquia. A Segmund, que é de seguros. Legal. Essa é uma micro franquia, muito voltada para o home-based. Pode ter office também, pode ter um escritório. Mas é mais para aquela pessoa que quer uma renda extra, quer começar home base, depois abre uma corretora, abre um office maior. Estamos começando lá e vai ser a maior rede de franquia de seguros, maior rede de franquia Segmund. Olha aí, a promessa. Acho que essas são as principais lá que estão no nosso dia a dia. Tem alguns outros, mas os outros vocês podem me perguntar nos meus perfis lá. E das marcas, em vez de clicar no patrocinado, se for buscar a franquia... Busca pelo site da marca, tá? E tem lá dentro do site, tem o Seja um franqueado em todos eles lá. Show de bola. Gente, recebemos hoje aqui, ó, nos estúdios do Invicta Cash, Ivan Marcos, executivo da JEP Franchise aqui, que detém as marcas Segmund, corretora de seguros, Decor Colors, tintas especiais, franquia de tintas especiais, e a Polishop, tão conhecida aí. O homem trabalha com o João Apolinário, o Shark Tank Tubarão. Gente, quero agradecer por esse mais episódio. Curte, comenta, compartilha. Vamos subir o episódio aí no YouTube. As minhas redes sociais, Thiago com H, Rufino 2Fs oficial. E o da Invicta, @Invicta com K, web, tudo junto oficial. É os nossos arrobas aí. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu! Obrigado.